Oi, gente! Aline Vicente falando com vocês. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 12 do livro que nós estamos lendo, Gatilhos no Casamento. E quem escreveu esse capítulo foi o Guy, o marido da Amber. E o nome do capítulo é Quando seu marido ou sua esposa, né, se tiver algum homem aqui escutando, está doente ou machucado. E ele começa contando, falando que a gente planeja casar, planeja ter a nossa casa, a nossa família. Estamos com planos, com sonhos, muitas expectativas. E por mais que nos nossos votos de casamento a gente diga que sim, quando nos perguntam na saúde e na doença, nós realmente não estamos preparados se caso a gente tenha que dedicar uma vida a cuidar do nosso marido por conta de alguma doença. E aí ele conta a história de um casal que ele conhecia que o marido machucou as costas e a esposa tinha que fazer tudo sozinha. Então o marido não conseguia mais trabalhar, não conseguia mais fazer nenhuma atividade em casa, nenhum serviço simples. E ela, com aquele fardo pesado, com toda a responsabilidade sobre ela e mais 2 filhos, ela sentia raiva daquela situação, ela sentia raiva nos momentos em que ela precisava cuidar do marido, né? Que ela precisava parar ali a vida dela. E ao mesmo tempo que ela sentia toda essa raiva, ela sentia culpa por sentir raiva. E eu não sei se você já teve esse sentimento, mas eu já tive, de você sentir culpa por você reclamar, às vezes das crianças, às vezes de alguma situação do marido, às vezes da casa, e você fala, Deus, como eu sou mal agradecida. Mas às vezes isso acontece, né? E tudo bem, nós somos seres humanos. O que a gente não pode é deixar com que esses sentimentos tomem conta do nosso coração e nos façam pessoas amargas e insatisfeitas. E aí ele fala que ele conseguiu entender os sentimentos daquela mulher. Em Deuteronômio 31, no versículo 6 e no versículo 8, diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenha medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. O próprio Senhor irá à sua frente com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo e não desanime. Deus, ele escreve esse daqui para o povo que vai atravessar o Jordão, né, para chegar à Terra Prometida. E claro que eles ficam com medo, né? Eles já tinham enfrentado o Mar Vermelho, Deus já tinha aberto o Mar Vermelho, eles já estavam enfrentando um deserto há tanto tempo. E aí aparece o Rio Jordão na frente deles e obviamente eles se sentiram com medo, a fé deles diminuiu, mas Deus trouxe essa palavra. Moisés disse isso para aquele povo naquele momento. Mas é difícil, e eu sei que é muito difícil a gente entender essas promessas de Deus e crer que elas vão se realizar na nossa vida quando a gente tem uma pessoa tão próxima da gente doente. Mas Deus, ele diz na palavra que ele é confiável, ele é fiel, ele cumpre as promessas, ele carrega os nossos fardos e ele sabe os planos para a nossa vida. E agora, essa parte do capítulo, nossa, ela me pegou de um jeito. O Guy, ele conta que antes dele mudar para o Texas, ele mudou para Houston, ele era jovem. E ele foi trabalhar como técnico de emergência médica. E ele disse que ele achou que ele ia trabalhar com vendas, com qualquer outra coisa, mas na verdade ele se viu num caminhão e ele tinha que entregar coisas hospitalares para os pacientes. Ele ia na casa do paciente, ele trocava o oxigênio do paciente, essas pessoas que ficam internadas mas dentro de casa, sabe? Ele fazia essas coisas e ele disse que durante essas visitas que ele fazia para troca de coisas hospitalares na casa das pessoas, ele presenciou várias famílias que viviam exatamente isso que ele quer dizer nesse capítulo,
que mulheres que estavam com maridos em câncer em fase terminal ou doentes, e maridos com mulheres na mesma situação. E ele disse que ele pôde presenciar como cada família lidava com aquela circunstância. E ele diz que ele comenta aqui sobre duas famílias, uma que a mulher, o marido estava com câncer terminal, mas a mulher ela não conseguia encarar aquela doença, ela não soube lidar com aquela doença e ela não cuidava do marido, ela não ouvia o marido. E o Guy, ele conta que toda vez que ele ia lá, ele era os ouvidos para aquele homem, e às vezes ele trazia coisas que o homem falava que gostava, ele cuidava daquele homem, mas ele via que a mulher não representava um cuidado para aquele homem. E meses depois aquele homem faleceu. Mas ele disse que também ele entregava, né, o oxigênio, fazia outras entregas na casa de um outro casal, na qual a esposa era muitíssimo amorosa e colocava as necessidades do marido na frente das necessidades dela. E ele falou que ele viu ali ela exercendo os votos de casamento, de na saúde e na doença, ser feliz, independente da circunstância, estar ao lado do marido, independente da circunstância, escolhendo voluntariamente estar naquele lugar e saber que Deus pode nos sustentar nesse momento. E ele falou que foi um exemplo para a vida dele. Mas aí o Guy, ele inesperadamente recebeu a notícia de que o pai dele havia falecido. Então ele foi até onde os pais moravam, cuidou de toda a burocracia após a morte, né, de uma pessoa. A gente sabe que a gente tem que cuidar de muita coisa, a gente tá com o choque da notícia da morte e mais com tantas coisas para resolver, não é fácil. E ele disse que 30 dias após a morte do pai dele, a mãe dele teve um derrame e a mãe dele ficou na cadeira de rodas. E ele não tinha mais o pai dele. O pai dele havia falecido, então ele mudou para um trailer duplo, né? Tipo esses motorhomes que tem aqui. E ele cuidou da mãe dele. Ele assumiu a responsabilidade de homem da família e ele começou a cuidar da mãe dele. E ele falou que os irmãos ajudavam um pouco, mas ele é que tinha tomado toda aquela responsabilidade para ele, sabendo que o pai dele não estava mais ali. E ele não estava cuidando de uma esposa, ele estava cuidando da mãe dele. Mas ele conseguiu sentir o peso de quando você tem que parar a sua vida, os seus planos, para cuidar de alguém. E ele falou que Deus, ele sentiu durante esse tempo, né, porque ele não queria aquele emprego. Mas como Deus é muito bom e ele não desperdiça absolutamente nada, Deus já havia preparado o Guy para um momento em que ele ia enfrentar lá na frente com a mãe, que iria necessitar dos cuidados como daqueles pacientes que ele visitava. Ele nunca imaginou que ele fosse passar por isso. E ele fala assim, eu queria dizer que tudo isso foi muito fácil, mas não foi. Na época ele tinha apenas 22 anos, ele engordou 14 quilos, ele se sentia muito sozinho, ele tinha acabado de sair da faculdade, então ele tinha os planos dele, ele tinha toda uma vida pela frente, mas ele entendeu que aquilo era um chamado do Senhor para a vida dele naquele momento e que ele devia devoção à mãe dele e ao Senhor, e ele precisava exercer naquele momento um amor sacrificial. E ele diz que quando ele chegou ao fundo do poço, porque é muito difícil a gente entender quando a pessoa está nessa situação, mas ele disse que quando ele chegou ao fundo do poço, com raiva, com frustração, machucado, sem esperança, ele diz que ele encontrou o Senhor e o Senhor o trouxe de volta. O Senhor o resgatou daquele lugar. E ele coloca aqui 3 versículos que eu quero ler com você. Em Filipenses 4, 6, 7 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. 2 Coríntios 12, 9 diz:
Mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Deus, em Salmos 42:1-2 diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Quão profunda são essas promessas do Senhor e como é difícil crer quando nós estamos numa situação em que foge totalmente o nosso controle. E ele disse que Deus o honrou, o abençoou, ouviu as orações dele. E ele poderia ter escolhido ficar com raiva de Deus durante todo esse tempo. Mas ele escolheu crescer no Senhor. Ele escolheu aprender com aquela situação, com a dor que ele estava vivenciando naquele momento. E eu quero te dizer, a dor, ela sempre vai nos levar para um nível mais profundo de intimidade com Deus e para um nível maior de maturidade. Deus, ele não desperdiça nada. Se hoje você não entende algumas coisas, Deus está te preparando para algo maior. Ele diz aqui que nós não devemos nos preocupar com o amanhã, porque Ele é fiel, Ele nos sustenta, Ele carrega os nossos fardos. Então não desanime se hoje você está com seus planos frustrados, se hoje você está cuidando de alguém doente, se hoje você tem algum parente no hospital, se hoje você está com uma recente perda, um luto recente, que você possa descansar, que o Senhor te traga conforto. Eu creio que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza na adversidade. Vamos orar? Senhor, primeiro nós queremos te pedir perdão. Queremos te pedir perdão porque quando situações tão difíceis aparecem nas nossas vidas, o nosso primeiro sentimento é de raiva, frustração, falta de esperança, e nós simplesmente esquecemos que o Senhor é fiel para cumprir o que nos prometeu, mesmo que os nossos planos não aconteçam, mas os teus planos não são frustrados. A tua palavra diz que os teus planos não são frustrados, e nós precisamos confiar que os teus planos são melhores para nós do que os nossos próprios planos. Nós precisamos confiar que aqui onde a gente vive hoje é uma passagem. Nós estamos sendo preparados para morar na eternidade contigo. E lá na eternidade não existirá dor, não existirá sofrimento, não terá luto. Nós viveremos em alegria plena e constante com o Senhor. Senhor, hoje eu peço que o Senhor possa confortar, trazer consolo e sustentar todos os corações que estão quebrados por luto, todos os corações que estão quebrados por alguma perda. Senhor, sustenta todos os corações que estão quebrados por um ente querido, pelo marido, pela esposa, mãe, pai, pessoas próximas que estão doentes em algum hospital, em alguma situação que foge do nosso controle. Mas o Senhor é o médico dos médicos, e a tua palavra diz que o Senhor faz milagres e continua fazendo, Pai. Que a nossa confiança esteja depositada em Ti, sempre, todos os dias. Sustenta, alivia as nossas cargas e os nossos fardos. E não nos deixe, Senhor, desanimar na caminhada. Que a nossa escolha não seja ficar com raiva, mas escolher crescer contigo em profundidade de relacionamento, crescer espiritualmente e em maturidade. Que o Senhor possa usar as nossas dores, que o Senhor possa usar as nossas dores para as outras pessoas, porque, Senhor, não é sobre nós. Nos ajuda, nos auxilia, nos sustenta. Em nome de Jesus. Amém, amém. Gente, esse capítulo me pegou de um jeito, oh Deus. Eu creio que Deus, Ele quer trazer conforto e sustento hoje para você e para sua família, amém? Nos vemos amanhã, em nome de Jesus. Obrigada.